E aí, tudo certo? Essa aula aqui que você vai ver agora é do curso Metroidvania que foi gravado em 2018. Então você vai perceber uma diferença visual aí na parte do vídeo aqui, na parte do áudio também vai ter uma diferença e na parte aqui do professor também a minha aparência tá diferente porque é um vídeo já de 2018, já faz um bom tempinho aí. O conteúdo ainda é muito atual, ainda é muito relevante, então você pode acompanhar aqui o curso Metroidvania gratuitamente no YouTube. Toda segunda e terça-feira eu vou postar aula, obviamente, né, até chegar ao final do curso aí, com várias aulas, com mais de 50 aulas. Vale avisar que esse curso é feito para ser seguido em sequência. Então você faz aula um, depois a aula 2, depois a aula 3 e por aí vai. Só que se você chegou aqui de paraquedas e quer assistir essa aula sozinha, sem assistir as outras, você pode tentar. Pode ser que dê certo, que você consiga pegar esse conteúdo isolado e ainda aplicar aí para você. Só que se você ficar boiando, sem entender muito bem as coisas, quer dizer que essa aula depende de uma aula anterior, de um sistema que a gente programou antes, ou de alguma coisa que eu expliquei antes. Então, vale a pena você ir lá para o começo e assistir na sequência certinha. Você pode usar os materiais do curso aqui no card ou na descrição do vídeo para seguir as aulas, para ter aí a parte visual e você só se preocupar em fazer a programação. E também, antes de encerrar essa introdução e deixar você seguir para a aula, eu quero falar sobre o curso Metroidvania 2.0, que pode dar uma confusão aí para você sobre qual versão você quer fazer. O curso Metroidvania 1.0 vai ficar gratuito agora aqui no YouTube. E se você for no meu site, marcoscamedev.com, por esse link aqui no card, você vai ver que o curso Metroidvania 2.0 é uma versão paga desse curso, que é um curso diferente, regravado, já com esse visual de vídeo, exceto pelas luzes que eu coloquei depois de fazer o curso, mas também com explicação atualizada de todo esse tempo de experiência a mais que eu tive depois de gravar o curso Metroidvania 1.0 lá em 2018. É bastante tempo, deu para eu adquirir bastante experiência e melhorar as explicações do conteúdo. Então, caso você queira fazer uma versão do curso Metroidvania que está modernizada visualmente e também com explicações melhores e também feito usando o Construct 3, porque o Metroidvania que você vai ver aqui eu uso o Construct 2, que você também pode implementar no Construct 3, caso você queira. Daí você pode clicar aqui no link para saber mais sobre o curso Metroidvania 2.0, que é a versão mais nova desse curso que você vai assistir aqui agora, tá bom? Só que para deixar bem claro, você pode assistir esse conteúdo tranquilamente, sabendo que ele foi feito com muita dedicação e que ainda é um conteúdo que vale muito a pena. 2.0 tem diferenças para esse curso aqui, mas esse curso aqui ainda é muito válido. Então vamos para a aula fazer aqui uma transformação. Bom, na última aula a gente colocou todas as animações de mira do personagem, né? Todos os ângulos que ele pode mirar com cada ação, né? Com cada estado que ele pode ficar. No pulo, no andar, no parado, quais ângulos ele pode mirar, né? A gente foi colocando tudo ali nas animações dele. E a gente fez então a variável mira ser mudada de acordo com o eixo que ele está pressionando no gamepad ou de acordo com as teclas que ele está pressionando no teclado. Isso faz então ele mirar para vários ângulos. Aí então a gente seta a variável mira, né? E quando a gente seta a variável mira, aqui nesse evento aqui, só coloca mira para a função, né? Para o ângulo certo de acordo com as teclas pressionadas. Então a gente faz, se ele não estiver nesses estados aqui, ó, que são estados que ele não mira, a gente coloca a animação para estado e caixa mira. Isso faz então com que ele fique com a animação com o estado que ele está no momento, de acordo com o que ele está fazendo, se ele está pousando, se ele está andando, somado com o underline e com a mira, para somar isso aí ao ângulo que ele está pressionando de acordo com as teclas. Isso é uma maneira muito fácil e muito boa também, porque a gente não tem que usar muitos eventos de colocar o ângulo de mira dele. Bom, a gente fez isso na aula passada, então essa aula, na aula passada a gente colocou as miras, né? Agora a gente vai fazer ele atirar para o ângulo que ele está mirando no momento. O ângulo que ele está mirando vai ser setado no ângulo tiro. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai criar agora várias condições aqui nesse lugar aqui da função mirar, colocando a variável ângulo tiro para um valor definido de acordo com a variável mira, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu puxar um evento vazio aqui, apertando B e puxando para cá. Então, vamos colocar uma condição nele, apertando C. E vamos lá. Jogador caixa, comparar a variável distância ângulo tiro, quer dizer mira, perdão. A gente vai setar o ângulo tiro de acordo com a mira. Então, a gente vai comparar a mira e vamos ver se ela é igual a normal. Se a mira é normal, ele está para frente, né? Porém, para frente,
a gente vai colocar em variáveis diferentes, por quê? Porque o ângulo tiro ele não é um valor definido, dependendo da mira. Ele pode ter dois valores para cada mira. Ele pode ter dois valores porque ele pode virar para os dois lados, né? Ele pode estar olhando para a direita ou para a esquerda. E dependendo para onde ele está olhando, isso muda o ângulo do tiro normal, diagonal cima e diagonal baixo. Né? Só o cima e baixo que não muda, porque o cima não tem como mudar, né? Nem o baixo. Mas o diagonal é diagonal para lá e o outro é diagonal para lá. Então realmente tem que mudar o ângulo. Então se a mira é igual ao normal, a gente aperta S e compara se o jogador anim está espelhado ou não. Para saber, aperta X para criar um else, tá? Para saber então se ele está olhando para a esquerda ou para a direita. Então se ele estiver espelhado é para a esquerda e se não ele está olhando para a direita. Beleza? Bom, então aqui ó, vamos criar um objeto do tiro para a gente conseguir ver os ângulos que a gente vai colocar, tá bom? Então vou criar aqui um sprite novo no layer jogador, que vai ser o tiro. Vou colocar aqui. Vamos pegar então aqui uma imagem, aqui no, onde é que tá? Projéteis, aqui o tiro, e aqui está. Vamos colocar ele no left, tá? O ponto de origem no left. Vocês já vão entender por quê. Porque, tipo, quando a gente atira, a gente vai criar o objeto no canhão dele. Se o ponto de origem estivesse no meio, ele ia ser criado no meio do canhão. Com o ponto de origem no left, ele é criado na ponta e segue em frente do canhão, sabe? Mas vai fazer mais sentido quando a gente criar ali. Então, beleza. Tá aqui o objeto. Então, olha só. Ele está no ângulo 0. Esse aqui, o ângulo 0 é para a direita, certo? Aqui, ó. Tem aqui esse círculozinho e para o lado esse quadrado. É realmente definido para onde ele está olhando, ó. E o ângulo 0 está olhando para a direita. Então, se no ângulo 0 está olhando para a direita, a gente sabe que se ele tiver com mira normal e não está não está espelhado, então está para a direita, então a mira vai ser 0. Então a gente vem aqui e seta o valor no jogador caixa de ângulo tiro para 0. E se não, vamos copiar isso aqui e vamos definir outro ângulo. Se ele estiver para o outro lado, né, vamos inverter aqui. Opa, olha só, 180, beleza? 180 é o ângulo para o outro lado. Então a gente coloca aqui o ângulo tiro para 180. Então agora vamos copiar isso aqui. E se a mira for igual a diagonal cima? Vamos comparar então que ângulos ele tem que estar. Então deixa eu girar aqui um negocinho e olha só, aqui para cima, ó, ele vai ser 45 graus para cima. Olha só, o normal ele é retão e o diagonal cima é 45 graus acima do normal. Então olha só, 45 graus, você vê que ele botou para 322, porque aqui é 0 e 360, né? Então ele dá um girão e forma 360. Mas se a gente vê aqui do 0 e já para cima, ele continua, ele vai para 300 e pouco já imediatamente. Então se aqui é 360, o 0 também é 360, então a gente pega os 360 e diminui 45, para então chegar no valor que a gente quer, para ser 45 graus acima do normal, né? Então é 315. E olha só, 315 realmente é diagonal para cima. Então vamos colocar aqui no else, né? 315. Porque ele não está espelhado. Então agora se estiver espelhado, a gente vai pegar o valor aqui. E então, a gente tem aqui o 180, né, que é o reto para o lado. Então ele tem que ser 45 para cima. Então a gente vem aqui, 180 mais 45. Opa, não é isso, 180 mais 45, 225. Então a gente coloca 225 e é isso mesmo. Ó, diagonal para cima, olhando para a esquerda. Então vamos colocar aqui 225. O outro ângulo que varia, o outro tipo de mira que varia de ângulo de acordo com o espelhado ou não, é o diagonal baixo. Então vamos criar os dois tipos de ângulo aqui. Então aqui ó, o diagonal baixo, o diagonal cima é o reto mais 45. O diagonal baixo é o reto menos 45. Então a gente pega aqui o 0 e diminui 45 dele. Então, para diminuir 45 seria 45 para baixo, né? Então, ó, se eu colocar aqui para baixo, ele vai aumentando, né? Então, aqui seria aumentar. Então, colocando 45, ele fica aqui para baixo, né? Porque ele forma, assim, um giro e ele vai aumentando e diminuindo. Tá? Então, aqui é 45, certo? 45. Então, aqui 45 no else. E agora, a gente vai para o 180. E o 180, ele vai diminuir 45, né? Porque o giro aqui, ele tá... Aqui é uma parte menor do giro do que aqui. Então aqui é 180 e a gente vai tirar 45. Então 180 menos 45. Opa! Menos 45. 135. Então aqui 135
ângulo diagonal baixo, certo? Então aqui a gente coloca 135. Isso aí fechou. Então, por que a gente está setando essa variável? Porque quando a gente criar o tiro, a gente vai fazer simplesmente setar o ângulo do tiro para ângulo tiro. A gente vai colocar o ângulo do tiro no ângulo certinho, beleza? Então tá, agora a gente vai colocar o cima e baixo. O cima e baixo vai ser bem mais fácil porque eles não variam de valor de ângulo de acordo com espelhado ou não. Então eu vou colocar aqui, copiar um desses aqui qualquer e tira essas duas condições aqui. Copia isso aqui para cá, né? Tira essa condição. Se for igual a cima, o que a gente faz? Se for igual a cima, então temos aqui 180, né? Se a gente colocar mais 90, ele vai para cima. Então é 270. Olha só, bem para cima mesmo. Então, se a mira for igual a baixo, vai ser o 180 menos 90, né? Porque tem aqui 180, a gente tira 90 e ele vai para cá. Então é o 90 de fato, né? Então aqui a gente coloca o 90. Certinho? Então agora a gente pode já criar o nosso evento de tiro, que ele vai setar os ângulos. E esse tiro aqui, ele realmente é o tiro que a gente vai usar, tá? Eu não criei só para a gente ver os ângulos, ele vai ser realmente o projétil que a gente vai usar. Então, como toda ação que a gente está criando aqui, vamos colocar os inputs primeiro e depois a gente cria a função, tá bom? Então aqui vamos no input, no keyboard, apertar S aqui no grupo, vamos criar um evento keyboard onKeyPressed, vai ser a tecla X, porque o Z pula, então o X vai atirar. Isso vai chamar uma função, chamar a função, atirar, beleza? Então aqui no Gamepad, a gente aperta S e vamos colocar o botão do Gamepad, Gamepad onButtonPressed, quando o botão X for pressionado. Isso vai fazer então chamar o atirar, então eu vou copiar aqui o atirar e colar para cá, beleza? Então, ele atira agora se apertar X no teclado ou apertar X no Gamepad. Então agora, ele está chamando a função, né? Então a gente tem que colocar o que a função faz. Então a gente aperta S aqui e vamos vir aqui no função, né? Na função atirar, o que vai acontecer? Bom, a gente vai fazer um esquema diferente de função aqui. O atirar, a gente vai colocar os eventos nele e a gente vai ativar um booleano que então vai fazer o tiro ser criado. Isso tudo já vou explicar por que a gente vai fazer, tá? Vamos lá, você vai entender tudo. Então a gente aperta S aqui e vamos comparar agora vários estados que o jogador pode estar e que ele não pode atirar. São estados que ele não mira, certo? Então jogador caixa, comparar o estado, comparar a variável estado. Se for diferente, né? Diferente de turn, diferente de crouch turn. Opa, crouch turn, né? E eu acho que é isso. Porque o spin jump tu pode atirar. O spin jump é a outra animação que não tem ângulos de mira. Só que eu vou fazer que se tiver spin jump, ele pode atirar. Só que certa animação para jump. Porque daí ele atira com a animação de jump, né? E a animação de jump pode mirar. Então ele pode virar para todos os lados. Então tá. Se for diferente de turn e crouch turn, a gente vai apertar S e comparar então agora se for igual a spin jump. Então jogador caixa, comparar o estado. Se for igual a spin jump, tá? Não é diferente, é igual. Se for igual a spin jump, ele vai mudar para jump. Então a gente vem aqui, jogador caixa, seta o estado para jump. Bom, então olha só. Se a gente coloca o estado para spin jump, que estava em spin jump e agora para jump, você lembra de uma alteração que a gente fez no spin jump do personagem, que foi colocar ele com aceleração 3000? Isso aqui só serve para quando ele está em spin jump. Então a gente pode entender que se ele não estiver mais em spin jump, a gente tem que botar de volta ao normal. Que é o que a gente faz, por exemplo, aqui no pouso, né? Quando ele pousa, ele vai para 300. Então a gente tem que fazer essa alteração aqui também. Porque ele estava em spin jump, mas agora vai para jump. Então a gente coloca a aceleração de volta ao normal. Então, jogador caixa, set acceleration. Onde é que está? Acceleration. Para 300. Olha só, antes que acho que você já percebeu isso, né? Mas essa parte do vídeo, ela foi gravada no futuro. Então, esse vídeo aqui eu gravei há uma semana atrás, mais ou menos. E eu agora estou gravando uma parte em cima dele. Por causa do seguinte. A primeira vez que eu fiz o spin jump, eu fiz de uma maneira diferente.
eu fiz ele mudando a desaceleração do personagem. Só que ficou muito pior do que mudando a aceleração. Eu fiz de uma maneira que eu zerava a desaceleração e depois que ele pousava, que ele atirava ou algo do tipo, ele botava a desaceleração ao normal. E é por isso, por exemplo, que na aula de Land, aí uma aula atrás mais ou menos, acho que foi 2 aulas atrás, você viu eu falando que quando a gente está pousando, a gente bota a desaceleração ao normal. E eu fiz isso porque realmente na primeira vez que eu gravei o Spin Jump, eu mudei a desaceleração. Então eu estou gravando essa parte no futuro porque nessa parte aqui também, né, do tiro, eu coloquei a desaceleração ao normal. Então eu achei que, nossa, eu preciso fazer um vídeo falando dessa correção que eu fiz no meio da aula, porque senão o pessoal vai ficar confuso, né? Então aqui eu mudaria a desaceleração. E quando eu sair aqui, essa aqui é a versão eu do futuro, né? Quando eu sair aqui e voltar ao vídeo antigo, voltar a continuação da criação do tiro, você vai ver a desaceleração aqui. E você também vai ver desaceleração aqui. E você também vai ver uma variável desaceleração aqui em cima. E eu quero que você não se importe com nada disso, tá? A desaceleração tá ali somente porque antigamente eu fiz o Spin Jump com desaceleração, mudando a desaceleração em vez da aceleração. Então é por isso que você vai ver nessa aula, por isso que você viu no Land, por exemplo, a desaceleração, e em algumas aulas daqui pra frente, o desaceleração em vez de aceleração. Então não se importe com isso, tá bom? Vamos lá então, continuando sobre a aula de tiro. Eu realmente só vim aqui para falar essa informação para você. Então, desculpa essa alteração que eu fiz no meio da aula, foi uma coisa que eu não devia ter feito. Mas quando eu tive essa ideia da aceleração, eu já tinha gravado a aula inteira, já tinha gravado várias aulas antes dessa, que fazia mudança nisso, e se eu fosse ter que regravar tudo, ia ser muito trabalhoso. Então eu estou realmente só implementando esse pedacinho aqui dentro da aula para te avisar disso. Então agora quando eu cortar e voltar para a aula normal, vai estar desaceleração aqui e vai ter uma variável desaceleração aqui em cima. Então ignore tudo isso, tá bom? Vamos lá, que a aceleração é o jeito certo, beleza? Então, vamos apertar S aqui, ó. Quer dizer, vamos apertar S aqui para criar um subevento desse aqui. E vamos comparar então se o jogador caixa... Quer dizer, vai ser um evento vazio, tá? Essa próxima condição vai ser vazia. Então a gente aperta B. Então nesse evento aqui a gente vai colocar a ação setar um booleano. Então a gente vem aqui no caixa. Vamos criar uma nova variável. Que vai ser uma booleana. De verdadeiro ou falso, né? Que vai ser atirando. Começa como falso. Então, isso aqui, né, quando ele passar por esse filtro aqui, ó, só esse, lembra, ele é um subevento desse aqui, e não desse aqui, tá? Porque ele não precisa ser estado igual a spin jump para poder atirar. Esse estado igual a spin jump é só uma condição extra que a gente coloca, e se ele atirar e for spin jump, coloca para jump, né? Porque é uma condição para ele poder atirar. Então aqui é um evento vazio, por quê? Porque é um evento sem condição. É um evento sem condição, só que é uma ação que precisa ser acionada depois desse aqui. Então eu coloco um evento vazio para vir depois desse aqui, certo? É uma funcionalidade legal. Porque eu posso colocar o código aqui, só que ele ia tocar antes disso aqui, sabe? Eu não quero que isso aconteça, eu quero que seja depois. Com a mesma condição que é essa aqui, né? Tá, então aqui eu vou colocar o booleano para verdadeiro, certo? Então, agora tu pode pensar, por que a gente vai colocar o booleano para verdadeiro e não simplesmente criar o tiro aqui? Então, segura esse pensamento que eu já vou explicar depois, tá? Então vamos aqui agora no projeto que a gente criou e vamos criar uma família para ele. E nessa família, a gente vai colocar tudo que a gente precisa colocar para ele funcionar. Que é o Behavior Bullet e tudo mais. Acho que é só o Behavior Bullet, na verdade. E por que vai ser uma família? Porque a gente vai ter outros projéteis. Vai ter o chicote, que não vai ser um tiro, né? Mas ele é um projétil, porque ele vai dar dano. E também vai ter o tiro de fogo, que vai ser um outro objeto. Então a gente coloca aqui na família, porque a gente vai ter mais de um, que vai precisar da mesma funcionalidade. Então todo evento que a gente chamar para esse tiro, eu quero que ele seja acionado para os outros tiros também. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que criar uma família para isso. Então eu já vou criar agora. Então vai ser os projéteis. Lembrando que tu não pode colocar acento em objetos, tá? Porque senão vai bugar quando for exportar o jogo para algum lugar. Então tá, projéteis tem só o tiro por enquanto, mas quando a gente criar os outros, a gente vai colocar nessa família, e quando a gente tem alguma ação que é dos projéteis, a gente pode chamar a família que ele aciona para todo mundo da família.
Então essa família aqui ela vai ter o behavior de bullet. E o behavior de bullet, ele vai ter speed 400, tá, pode ser, por enquanto sim. E set angle sim, tá, porque ele vai setar o ângulo do objeto e vai setar o ângulo do tiro automaticamente. Beleza, então você está tirando para verdadeiro. E agora, a gente pode vir aqui ó, no animações do jogador e colocar um ponto onde o tiro vai ser criado, tá bom? Então aqui ó, nessas animações que ele atira, a gente vai colocar vários pontos. Podemos renomear ele para tiro. E a gente coloca aqui na ponta do tiro. Então tu vê, olha só. Colocando o image point aqui, ó, e pedindo para o tiro ser criado aqui, o objeto vai ser criado bem ali. E lembra que a gente colocou o objeto com o poder de para a esquerda? Então, sendo criado aqui com o poder de para a esquerda, ele vai ser criado a partir daqui e seguir em frente daqui, ó. Certo? Se o ponto de origem fosse no centro, o objeto ia ser criado aqui e ele ia ficar aqui, ó, atravessando a arma. Então, por isso a gente botou para a esquerda. Porque ele queria aqui e ele segue a partir daqui. Tá bom? Então tá, a gente aplica em todas as animações. Só que a gente vai ter que colocar um ponto diferente para os vários ângulos de tiro. Então aqui para cima, o ponto de origem do tiro é para cima. Certo? E a gente aplica em toda essa animação aqui. Para colocar realmente em todos os frames direitinho. Diagonal cima, colocar aqui no diagonal cima. Aplicar em toda a animação aqui. Certo? Diagonal baixo, aqui, aqui mesmo, e aplica em toda a animação. Se ficar feio, a gente dá uma ajustadinha de boa, né? Então, normal tá certo. Ah, mas olha só, ele tem movimentos que ele anda assim, mas vamos deixar no mesmo ponto, tá de boa. Então, o cima é aqui, né? Aqui mesmo. Então, a gente aplica em toda a animação. Diagonal cima, aqui. A gente aplica em toda a animação. Diagonal baixo, aqui, aplicamos em toda a animação. O turn não existe, não tem como atirar no turn, né? Então não tem problema ele ter um ponto de origem tiro, tá? Não tem problema. Então jump normal tá certo, jump cima a gente coloca aqui em cima, né? Aplica em toda a animação. O jump baixo, aqui para baixo. O tiro tá aqui mesmo? Tá aqui. Acho que é aqui, né? Então a gente aplica em toda a animação. O jump diagonal cima aqui. Aplica em tudo. O jump diagonal baixo aqui. E aplica em tudo. Spin jump não precisa. O land é normal aqui. Não tem um ponto certo porque a imagem tem poucos pixels, né? Mas aqui, então a gente coloca no ponto que fica certinho. Aplica em tudo. Ó, aqui ele agacha e fica muito baixo. Então o tiro sair daqui ia ser muito esquisito. Vamos colocar ele aqui mesmo. Na verdade é melhor a gente ajustar realmente para os altos e baixos da animação, né? Então acho que aqui em cada uma eu tenho que ajustar. Aqui ó, colocar um pouco mais para cima, porque realmente o tiro vai ser criado na arma, né? Beleza? Aqui o jump normal, ele tem uma variação aqui, ó, coloca aqui para cima. O diagonal cima também. Não, o diagonal cima não. O diagonal baixo também não. Tem um pouquinho para cima aqui. Beleza. Então aqui no walk eu não coloquei ajustes, né? Então aqui ó, ele abaixa, eu abaixo um pouquinho. Não, na verdade o walk ele muda muito pouco, sabe? O ruim é quando fica feio, quando a variação é muito grande. Realmente fica aparente que não saiu dali, sabe? Tipo no land, né? Que ele agacha e cai um monte aqui, ó. Se a gente não ajustasse, ia ficar muito feio. Então aqui é pra cima. Aqui um pouco pra cima. E aqui assim. Diagonal cima. Aqui, aplica em tudo. E aqui ele abaixou, olha só quanto ele abaixa. Se o tiro saísse aqui ia ser muito feio, né? E beleza. Vou colocar aqui certinho, né? Diagonal baixo, a gente coloca aqui e aplica em tudo. E aqui também. E aqui também. Então tá, agora o crouch é aqui bem embaixo, né? E o crouch diagonal baixo é aqui bem embaixo também. E é isso aí. Criamos todos os ângulos. E se ele virar... E se ele inverter a imagem, né, quando ele girar, o ponto de origem também vai inverter. Então, olha só, eu inverto aqui, o ponto de origem vai para lá. Isso é muito bom, porque daí dá para tirar, não preciso criar image point, tiro da direita e tiro da esquerda. Ele já vira automaticamente o image point também. Então tá, isso aqui já tem o behavior de bullet, né? Eu vou colocar aqui no projects também o behavior de destroy outside layout, tá? Então ele vai destruir fora do layout, então se ele sai do layout ele destrói.
Então agora a gente pode já criar a nossa função atirando, tá bom? Eu vou colocar um evento aqui fora das funções, tá bom? E ele vai precisar de outra variável de instância do jogador caixa, que a gente vai criar aqui, que vai ser a variável tiro cooldown. Cooldown seria o esfriamento, mas eu gosto de chamar de cooldown porque é o termo que eu conheço, né, de todos os jogos que eu jogo. Mas se quiser colocar esfriamento, pode colocar. Ele é um tempinho que tu vai ter que esperar antes de poder dar outro tiro. Então, tu não vai poder ficar pressionando tipo X na maior velocidade que tu conseguir e atirar quanto der. Tu vai ter que apertar no cooldown, de acordo com o cooldown, né? Então, ele vai ser um timerzinho que a gente vai acionar toda vez que ele atirar. E quando ele for menor ou igual a 0, ele vai poder atirar de novo. Então, aqui, a última ação que a gente fez foi você estar atirando para verdadeiro. Então, adiciona um evento aqui e coloca jogador caixa, comparar a variável booleana, atirando, se for verdadeira. Quando ele for verdadeiro, a primeira coisa que vai fazer vai ser setar para falso. Isso vai tornar ele um gatilho, porque assim que ele for verdadeiro, assim que ele for acionado, ele vai ser cortado imediatamente. Ele vai ser acionado uma vez só. Isso aqui um gatilho faz. Então, se ele estiver atirando, ele seta para falso, para realmente não ficar atirando várias vezes seguidas. Então agora ele vai atirar, criar o projétil se ele puder, né? Então a gente aperta esse aqui. E qual é a condição para saber se ele pode ou não criar o projétil? Se ele tiver com o cooldown ativado. Menor ou igual a 0. Então, a gente compara se o cooldown do jogador caixa é menor ou igual a 0. E nesse caso, ele vai poder atirar. Então, o que é atirar? A gente vai criar um objeto aqui. Sistema, create object. Vamos criar um tiro no layer jogo. Quer dizer, no layer jogador. O X vai ser jogador anim.imagePoint x, entre parênteses, tiro. Isso aí vai pegar exatamente aquele ponto que a gente criou na animação, tá bom? Então aqui Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. E agora é o imagePoint Y, para a posição Y. Então ele vai criar o tiro bem na posição ali que a gente colocou na animação. Se ele mudar de animação, ele vai criar pontos diferentes, certo? Então ele vai colocar bem onde está o tiro, a arma do jogador, né, do personagem ali. Então ele vai fazer isso e também colocar o ângulo do tiro para ângulo tiro, que é o que a gente já setou aqui, né? Então a gente vem aqui e agora tiro, set angle, já que tá, set angle, para jogador caixa, ponto ângulo tiro. Beleza? E aqui também ele vai acionar o cooldown. O cooldown ele vai ser subtraído, como se fosse um temporizador mesmo, um timer da vida real. Então o tempo que a gente colocar aqui, o valor que a gente colocar na variável, vai ser o tempo em segundos que o timer vai contar, tá bom? Então se eu vier aqui, ó, colocar jogador caixa, seta o valor de tiro cooldown para 1, realmente ele vai ser 1 segundo a cada disparo. Ele pode atirar, tem que esperar 1 segundo. Atira de novo, espera 1 segundo. Mas eu vou colocar 0.1, né? Porque 1 é muito tempo. É uma arma de alto cadência de tiro. E aqui também, vamos colocar então um evento novo que vai fazer o cooldown ser subtraído, né? Porque se a gente só setar um valor, ele nunca vai subtrair e daí nunca vai poder atirar de novo, ele só vai poder dar um tiro. Então adicionar um evento aqui, jogador caixa, comparar a variável de distância tiro cooldown, se ela for maior que 0. Se ela for maior que 0, quer dizer que ela foi acionada. E nesse caso, então quando ela for acionada, a gente vai fazer ela subtrair, tá bom? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui e colocar uma ação do jogador caixa, subtract from, tiro cooldown, delta time. Delta time ele é uma expressão que é um pouco estranha, tá? É uma expressão um pouco estranha de pegar. Eu vou passar a versão resumida dela aqui, mas eu vou deixar um texto para vocês lerem, que é um tutorial super detalhado feito pelos criadores do Construct 2. Então você vai ter uma melhor explicação ali, tá? Mas o cooldown, o delta time, quer dizer, ele é a variação de tempo. Ele é a variação de tempo entre um tick e outro. Um tick é uma coisa que acontece super rápida. Quando a gente coloca every tick, é uma coisa que toca a todo momento, certo? Só que um tick, a variação de tempo, né, o tempo que levou de um tick para outro, é um valor diferente de acordo com o frame rate da pessoa. Então, se a pessoa está 60 FPS, ela vai ter um delta time diferente. Se a pessoa tiver 30 FPS, ela vai ter um delta time diferente. Então, eu subtraí o delta time do tiro cooldown
Isso vai fazer com que o tiro cooldown, que o cooldown, ele tenha o mesmo tempo, independente do frame rate da pessoa. Ele vai realmente pegar o valor, ele vai subtrair a variação entre um tick e outro, de acordo com o frame rate da pessoa, do tiro cooldown. Então, se a pessoa tiver, então vai fazer ele subtrair um tempo ali, né? De acordo com o frame rate da pessoa a cada tick. Então, se ela tiver 30 FPS, vai subtrair um valor, que vai ser maior do que se tiver 60 FPS, porque os ticks demoram a contar. Então, o delta time ele vai ser a variação de tempo entre um tick e outro. Então, se o tempo foi maior, ele vai subtrair mais a cada vez, porque ele vai contar ticks mais lentos, só que o delta time vai subtrair mais a cada vez, porque daí ele vai fazer o timer vai compensar, né, pela lentidão que ele tem. E se tiver 60 FPS, os ticks contam mais rápido. Então, se os ticks contam mais rápido, o delta time vai ter um valor menor. E tendo um valor menor, então, do que o 30 FPS, os dois vão, enfim, subtrair a mesma quantidade. Porque enquanto isso aqui ele vai ser diminuído a cada tick, certo? A cada tick, enquanto o tiro cooldown for maior que 0, ele vai subtrair um valor do tiro cooldown. Ele vai subir delta time. A gente pode concordar então que um tick, para quem está a 30 FPS, é mais lento, porém a variação de tempo, né, o tempo que levou de um tick até outro é maior, porque como os ticks são mais lentos, como leva mais tempo para chegar a um tick, então deu um tick, o tempo para chegar a outro tick é maior, certo? Então, tipo aqui um tick, né, aqui um tick, o tempo que levou, outro tick. Quem está a 60 FPS, isso aqui toca a cada tick, subtraindo a variação de tempo entre um tick e outro do tiro cooldown. Então, a cada tick que acontece mais rápido, tem mais ticks a cada segundo, digamos assim, ele subtrai a variação entre os dois. Então, olha só, temos aqui uma barra, certo? Vamos imaginar uma barra aqui que seria a duração do cooldown. O 30 FPS, ele conta menos ticks, mas a duração, mas o tempo de um tick até outro é maior. Então, aqui, pá, subtrai um valor, pá, subtrai o outro. Certo? Ele teve menos ticks, só que ele subtraiu mais a cada vez. Então, ele preencheu a barra no mesmo tempo. Quem está a 60 FPS, ele tem mais ticks. Só que como a variação de tempo entre um tick e outro é menor, ele subtrai menos a cada vez. Então, aqui a barra, 60 FPS. Subtraiu 1, subtraiu, subtraiu, subtraiu. Enfim, chegou na mesma duração, certo? Como o 60 FPS ele é mais rápido, ele subtrai menos a cada vez. Então, ele vai ser subtraiu, 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 do cooldown. E, enfim, ele teve a mesma duração do 30 FPS. Porque o 30 FPS tem menos ticks, só que quando chega o momento de ele subtrair um valor, ele subtrai mais. Porque a variação de tempo entre um tick e outro foi maior. Tá bom? Bom, isso aí realmente é uma coisa um pouco difícil, tentei exemplificar aqui, espero que tenha dado de entender. Se não deu de entender, o tutorial está aí embaixo, ele tem tradução em português, tá? Então realmente é uma coisa que tu pode levar um tempo para entender, mas o delta time é uma coisa que a gente usa muito. E ele é exatamente para independência de frame rate. Então, se você tiver uma coisa que é um movimento, que é um timer, que é alguma coisa assim, coloca delta time sempre, porque daí ele adiciona essa coisa da variação de tempo de acordo com o frame rate da pessoa. Então, aqui mesmo, uma barra para preencher, 30 FPS demora mais entre um tick e outro, então ele vai subtrair mais a cada vez. 60 FPS demora menos entre um tick e outro, então ele vai subtrair menos a cada vez. Enfim, os dois vão preencher a mesma quantidade. Então, enfim, os dois vão ter a mesma duração de timer e vão ter a mesma movimentação, se tu colocar um movimento que usa delta time. Tá bom? Então, beleza. Eu dei uma aulinha sobre delta time, só para explicar essa coisa super simples que a gente fez aqui, que é um timer de cooldown. Então, isso aqui vai realmente levar 0.1 segundos para quem tiver 30 FPS, 10, 60, tanto faz, tá bom? Isso vai fazer então o cooldown ser quando ele não tiver maior que 0, ele vai parar de subtrair e ele vai poder atirar de novo, porque esse aqui, se for menor ou igual a 0, ele pode criar outro objeto, tá bom? Então, vamos testar isso aí que a gente terminou o sistema de tiro, vamos lá. Olha só, estou atirando para frente, diagonal cima, para a esquerda, diagonal esquerda, olha só, porque a gente colocou os ângulos diferentes de acordo com o ângulo que ele está mirando, certo? Para baixo, para cima, tudo direitinho, olha só.
E ele... Opa! Olha só. Tem alguma coisa errada aqui. Ah, eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo. No ar eu consigo atirar para baixo, tudo certinho. E eu pulo. Olha só, eu pulo com o spin jump, eu atiro, ele vai para o jump. Beleza? E para a desaceleração volta ao normal. Então tá. Uma coisa que eu quero falar com vocês agora. Vamos primeiro resolver aquele sistema, aquele bug ali do baixo, né? É muito simples, é só a gente vir aqui, ó, no mira normal. A gente copia esses dois eventos aqui, ó, dá um Ctrl C e cola eles aqui também, ó. Tá bom? Porque ele seta a mira para normal, só que ele fica também setando para baixo. Então ele acaba se confundindo na hora de setar o ângulo do tiro. Então aqui a gente coloca seta para normal e ele coloca os valores do ângulo direitinho para essa condição aqui também, tá? Então vamos ver se aqui fechou, ó, para baixo. E agora vai normal também, porque faltava a gente colocar aquele detalhe ali. Então tá, agora, uma coisa que eu quero explicar para vocês é por que eu fiz isso aqui, ó. De colocar um evento atirar e chamar um booleano que coloca isso aqui para funcionar. Por que isso aqui? Vamos ver se a gente não tivesse isso aqui. Vamos desabilitar isso. Vamos pegar essa condição aqui, ó, colocar para cá e pegar essas ações aqui e colocar para cá. Vamos ver o que ia acontecer, tá bom? Então, isso ali que foi feito foi para resolver um bug. E um bug muito simples que ele enche bastante o saco. É esse bug aqui, ó. Spin jump, atira. Spin jump, atira. Spin jump, atira. Vocês conseguem ver que o tiro vai embaixo? O tiro vai embaixo. Olha só, o tiro vai debaixo de mim, ó. O tiro não vai da minha arma. Por quê? Porque o evento acontece tão rápido que quando eu boto para ele criar um objeto no ImagePoint X e ImagePoint Y, ele não faz isso aqui antes. Ele coloca então o tiro no ImagePoint X e ImagePoint Y do Spin Jump. Então, por que a gente coloca o booleano aqui, seta o booleano para verdadeiro, e coloca esse evento aqui? Esse evento aqui também, isso aqui. É muito simples, porque a gente quer atrasar um pouco essa ação. Então a gente chama um booleano que então vai fazer isso aqui acontecer. Isso vai dar tempo suficiente para o Spin Jump poder setar para o Jump e mandar o tiro no ImagePoint certo. Tá bom? Realmente é só para isso, para resolver um bug, certo? É muito útil para esse caso aí. Então, galera. Bom, então outra coisa que eu quero explicar é uma coisa que eu fiz na aula passada, que eu deixei meio em aberto para explicar nessa aula aqui. Que é essa questão aqui, ó, do walk cima ter uma animação igual ao idle cima. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar essa animação para vocês verem o que vai acontecer, tá bom? Então, olha só, eu vou ficar atirando para a diagonal cima e parar. Vocês veem que ele atira por um leve momento, olha só. Ele atira para cima do ponto, do image point, do diagonal cima. Isso é por quê? Porque a mira ela vai para cima. Só que o personagem está meio que andando ainda. Mesmo que eu tenha parado, porque essa aceleração não é imediata. Isso faz que ele faça o quê, então? Isso faz que ele faça um tiro para cima do ImagePoint X e ImagePoint Y da animação. Só que a animação que está tocando ainda é a walk diagonal cima. Porque a walk cima não existe. Então, quando uma animação não existe, como eu falei numa aula aí, acho que foi a aula passada, quando uma animação não existe, ele tenta setar a animação para essa, ele não consegue e ele mantém a animação anterior. Então, quando o tiro ele vai assim, ó, para cima do ImagePoint do diagonal cima, é porque ele quer botar o tiro para cima da animação walk cima, só que a animação walk cima não existe. Então, ele manda o tiro no ImagePoint X, ImagePoint Y, da animação diagonal cima, tá bom? Então, é por isso que a gente tem uma animação walk cima igual a idle cima. Realmente só para ter o ImagePoint direitinho, tá bom? Então, vou duplicar aqui de novo, colocar aqui o walk cima. Colocar aqui junto com o walk, né? Vamos lá. E é isso aí. Show de bola. Então agora quando a gente atira para cima, ele atira para cima também. Beleza? Massa. Então galera, é isso aí para essa aula. Espero que tenha ficado tudo fácil de compreender. Eu expliquei tudo da maneira que eu achei melhor. Se ficou alguma dúvida, se ficou qualquer dúvida, pode comentar aí embaixo, tá? Tem uma parte aí para comentar e você pode comentar aí as suas dúvidas sempre.
Então agora a gente terminou de fazer o personagem atirar. A gente precisa então agora continuar com as próximas ações dele. Na próxima aula a gente vai fazer um esquema para você poder mirar parado. Lembra disso aqui que eu coloquei, ó, do idle cima, diagonal baixo? Da maneira que tá, é impossível tu ficar em idle cima, idle diagonal cima, porque se tu botar pro lado, ele vai andar também. Então ele não tem como ficar em idle cima. Somente se a gente criar essa ação de travar o personagem no lugar, para ele poder mirar para vários ângulos, tá bom? Então, até lá.